Irmãos, no primeiro domingo de janeiro, nós falamos aqui sobre o ano da generosidade. Quantos estavam aqui no domingo, dia 5 de janeiro? Aquele domingo de manhã que faltou energia, lembram? Quem estava aqui quando faltou energia e eu tive que continuar no gogó, né? Foi um grande desafio. Então, quero pedir agora que você se aquiete, que você possa agora, estar no seu lugar, que toda conversação, toda movimentação agora possa diminuir, cessar. Também, coloca teu celular, ou desliga, ou coloca ele no modo avião, modo silencioso, para a gente poder receber a palavra de Deus, sem distrações. Vamos orar. Senhor, eu peço pela palavra nessa manhã, eu peço que o teu Espírito continue a falar sobre esse assunto de generosidade conosco. Colocamos esse ambiente, colocamos essa audiência, colocamos cada pessoa e coloco a minha vida, e eu peço agora a graça do Senhor sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós dissemos então que o ano de 2020 teria como tema o ano da generosidade. E então eu comecei domingo, dia 5 de janeiro, e nós pregamos aqui 3 pontos, e eu disse que o 4º ponto seria hoje, dia 2 de fevereiro. E todo primeiro domingo agora desse ano, primeiro domingo de março, de abril e assim por diante, toda a palavra durante a ceia vai ser sobre generosidade, ok? Então, pelo menos uma vez no mês, você vai ouvir uma palavra sobre generosidade. Bom, vamos só revisar aqui, para quem não estava aqui, dia 5 de janeiro, para você se situar. Primeira coisa que nós falamos é que o Pai é generoso. Então, a maior demonstração de amor e de generosidade foi do nosso Pai Celestial. Ele deu o seu Filho, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Deus não deu o resto, Deus não deu a sobra, Deus deu o seu único Filho. Citamos aqui o famoso missionário David Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Segundo ponto que nós vimos é que os filhos, se é o nosso pai, nós somos filhos. E os filhos têm o mesmo DNA e o caráter de seu pai. Então, no nosso caráter, no nosso DNA espiritual, estão as características do nosso Pai Celestial, assim como é biologicamente. Adriel e Abner carregam em seu DNA e em seu caráter traços meus e traços da sua mãe. Assim é na vida espiritual. Nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Então, no nosso caráter e no nosso DNA, tem os genes espirituais do nosso Pai Celestial. Então nós devemos imitar Deus. Porque talvez, irmãos, a gente não teve referência aqui na terra. Talvez a gente não teve um pai e uma mãe que foi exemplo de generosidade. Talvez você não teve um pai e uma mãe que te ensinou a doar, a dar, a ser hospitaleiro. Mas não tem problema, porque agora o nosso DNA é celestial. No nosso sangue, simbolicamente, corre o sangue de Jesus. Nas nossas veias espirituais, correm o sangue de Jesus. Então nós devemos imitar o nosso Pai. E aí chegamos no ponto 3, que foi quando houve o apagão aqui de manhã. A CELP desligou a energia e nós ficamos no escuro, e eu estava aqui no ponto 3, não vai acontecer isso hoje, em nome de Jesus. E então eu estava falando que o Pai investiu seu tempo, diga comigo, tempo, tesouro, talentos, que na verdade são dons. Deus Pai generosamente derramou sobre nós, filhos, e até sobre a humanidade também. De forma geral, a humanidade foi abençoada com a graça de Deus, que é chamada a graça comum. A graça comum é aquela que está disponível para justos e injustos.
Chuva não só cai para crente, oxigênio não só tem para crente, não é? A luz solar não só é para nós, é para justos e injustos, isso é a graça de Deus. E Deus, irmãos, generosamente, o nosso Pai investiu tempo, diga tempo, tesouro e talento. Então hoje nós vamos terminar, e como a gente deve imitar o nosso Pai Celestial, né, pode colocar aí, eu não lembro qual o número do slide, mas está lá, bem lá na frente, pode passando, onde tem, nós também devemos imitar o nosso Pai e investir aí. Nós também, como filhos, devemos imitar o nosso Pai e nós também devemos investir generosamente o nosso tempo, tesouro e talento. Então vamos ver primeiro investimento de tempo. O tempo não é nosso, o tempo é uma dádiva dada por Deus. O tempo foi criado por Deus, apesar de Deus estar acima do tempo, Deus ele é atemporal. Então Deus ele não está ligado ao tempo cronológico. Um dia para o Senhor é como mil anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus não está ligado ao tempo, mas Deus criou o tempo para nós. Deus criou o tempo para os seres humanos. Então o tempo não é nosso. Se não é nosso, nós somos o quê? Você vai ouvir muito essa palavra hoje. Nós somos administradores. Diga administrador. Tem uma palavra mais chique para administrador, diga mordomo. Que a gente vê naqueles filmes, né? O mordomo da casa, né? Geralmente é um homem mais velho, bem vestido, e é ele quem administra a casa. Os empregados, o motorista, né? É ele quem faz a lista de compras, é ele quem administra. Nós somos administradores. O tempo não é nosso e nós não podemos usar o tempo como bem queremos. Nós não temos controle sobre o tempo. Essa é uma prova de que o tempo não é nosso. Por exemplo, você não determinou o dia que você nasceu. Você também não determinou o dia que você vai morrer. Então o tempo não é nosso. Nós temos que saber bem utilizar, de forma sábia, de forma generosa e de forma que agrade a Deus. Nós temos que usar o nosso tempo de forma que agrade a Deus e sirva as pessoas. Primeira coisa, irmãos, sobre o tempo. Eu quero falar tempo com Deus. Diga comigo, tempo com Deus. Uma das formas sábias de você utilizar bem o seu tempo é no seu relacionamento com Deus. É aplicando seu tempo no seu relacionamento com Deus. Davi e Daniel nos dão exemplos maravilhosos na palavra. Foram 2 homens que priorizaram tempo com Deus. Veja Salmo 5, verso 3. O que é que Davi diz? Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso aqui é Salmo de Davi. Então Davi estava dizendo, olha, meu tempo de manhã, ou parte do meu tempo de manhã, eu fico esperando na presença de Deus. Coloque o próximo, também Salmo de Davi, Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Agora ele já acrescenta outros períodos. À tarde, pela manhã e meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Agora, quem escreveu o Salmo 119, a gente não sabe, tá? Não está dizendo lá que foi Davi, mas provavelmente o salmista do Salmo 119 se inspirou em Davi. E olha o que o salmista diz, Salmo 119, verso 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então, se são 7 vezes no dia, vamos imaginar que ele louvava no início da manhã, no meio da manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, às 6 da tarde e à noite. Às 9 da noite e à meia-noite. Já pensou? 7 vezes o salmista está dizendo que investia tempo com Deus.
Então, se nós queremos que o nosso dia, o restante do nosso dia, seja produtivo, se nós queremos que as outras horas do dia rendam, qual é o segredo? O segredo é nós investirmos tempo com Deus. Pegarmos uma parcela do nosso tempo e darmos ao Senhor. Agora vamos ver o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É o seguinte, aqui Daniel recebe uma carta dizendo que ele não podia invocar a Deus durante um período de 30 dias. Quem orasse a outro Deus, senão ao rei, durante 30 dias ia ser morto, ia ser jogado na cova dos leões. E Daniel faz o quê? Desobedece aquela ordem, porque aquela ordem estava contra a vontade de Deus. Nós só podemos, irmãos, desobedecer uma lei terrena, uma lei humana, quando esta lei, ela está acima, ou querendo estar acima da lei de Deus, certo? Nós somos submissos à lei do nosso país, mas se fizerem alguma lei aí, que digam, é proibido orar, nós vamos desobedecer. Por quê? Porque essa lei está acima, querendo estar acima de Deus. E assim Daniel foi para o seu quarto, ele abria a janela e ele orava em direção a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia. Mas ele não só fez, irmãos, nesse momento aqui de pressão, que ele estava sendo pressionado, ele estava sendo ameaçado, mas a Bíblia diz que ele costumava fazer. Isso é bem interessante, porque tem crente que só se lembra de orar quando? Quando está passando por aperto. Tem crente que só quer priorizar o relacionamento com Deus quando as coisas estão ruins, quando vêm os problemas. Mas não pode ser assim. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Então, em primeiro lugar, nós estamos fazendo aqui, falando de investir nosso tempo. E investir primeiro o nosso tempo com Deus. Mas em segundo lugar, o nosso tempo, ele pode ser investido em pessoas. Investido com pessoas. Então essa é uma outra forma de nós investirmos o nosso tempo. Como? Servindo pessoas. Servindo pessoas é uma forma também de nós darmos o nosso tempo, de nós generosamente darmos o nosso tempo. Queridos, eu falei aqui no domingo, dia 5, que Jesus, ele veio do céu, era Deus investindo o tempo dele em nossas vidas, porque Jesus veio em forma humana e ele morou aqui na terra por 33 anos. Por que Deus faria isso? Porque Deus considerou que os humanos eram importantes, senão Jesus não teria vindo, Jesus não teria se tornado um humano. Se os humanos não fossem importantes para Deus, Deus não viria em forma de homem, não moraria, não habitaria na terra por 33 anos. Então essa é uma forma muito clara de Deus dizer que nós somos importantes para Ele. Deus não precisa de nós, tá bom? Porque Deus é Deus. Deus não precisa de nada e nem de ninguém para existir. Mas Ele quis os seres humanos. Ele desejou relacionamento conosco. Por isso que Jesus veio. Então Jesus é um exemplo de investir tempo com pessoas. Eu coloquei aqui um texto de 1 Samuel, na nova versão transformadora, NVT. Diz o seguinte: enquanto isso, o menino... Pode passar. Enquanto isso, o menino... Não, esse não. É um versículo antes. Eu acho que está faltando. Então abra aí, é porque eu esqueci de colocar, perdão. Abra aí em 1 Samuel 3:1. Eu vou ler na nova versão transformadora.
1 Samuel 3:1. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Samuel servia ao Senhor, mas ele servia ao Senhor servindo uma pessoa. E essa pessoa era o sumo sacerdote Eli. Era um ser humano. Porque muitas pessoas podem dizer assim: eu só sirvo a Deus. Não é? Porque tem gente que é orgulhosa, tem gente que quer inventar argumento para tudo. Eu só sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Como você vai servir a Deus se Deus é invisível? Você pode servir a Deus no coração? Pode, orando, adorando, louvando. Você pode servir ao Senhor com os seus jejuns? Pode. Mas também há uma outra forma de nós servirmos a Deus, servindo as pessoas. Agora mesmo eu estou servindo a Deus. A equipe de música acabou de servir a Deus. Agora mesmo temos pessoas ali, na mídia, no som, na sala de crianças, que estão servindo a Deus. Mas Deus está lá, presente assim, de corpo, está lá, aparecendo para a gente? Não. Mas eu estou servindo pessoas, mas em primeiro lugar eu estou servindo ao Senhor, servindo vocês. Estão entendendo, irmãos? Então, uma forma de nós investirmos nosso tempo é servindo as pessoas. Se nós estivermos servindo as pessoas, mas em primeiro lugar servindo a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. Agora vamos ler aqui um texto de Mateus. Eu gostei muito desse texto porque Jesus deixa isso muito, muito claro. Mateus 25. Nós vamos ler 3 versículos aqui, 34 a 36, na NVI, Nova Versão Internacional. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Agora, preste atenção nas palavras de Jesus. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Agora, irmãos, vamos pensar aqui. Quando foi que Jesus teve fome e deram de comer a ele? Teve sede e deram de beber a ele? Quando foi que Jesus era um estrangeiro e acolheram ele? Quando foi que Jesus estava nu e vestiram ele? Quando foi que Jesus esteve doente? Jesus nunca esteve doente. E visitaram ele. Quando foi que Jesus esteve preso e visitaram ele? Porque isso aqui foi antes da prisão e crucificação de Jesus. Jesus está aqui no capítulo 25 de Mateus, pregando antes, ensinando antes. Ou seja, nada disso aqui aconteceu literalmente. E alguém perguntou: Senhor, quando foi que a gente fez isso por você? Te deu comida, te deu água, te acolheu, te deu roupa, visitou quando você estava doente e visitou quando você estava preso. O Senhor disse: quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos. Jesus gosta dessa expressão, pequeninos, porque pequeninos aqui são pessoas dependentes de Deus, são crianças no sentido, de dependência de Deus. Jesus disse: quando vocês fizeram aos outros, vocês estavam fazendo para mim. Então, queridos, quando nós fazemos para as pessoas em nome de Jesus, nós estamos fazendo como que para o Senhor. Quando nós visitamos alguém, quando nós acolhemos alguém, quando nós abençoamos alguém, nós estamos fazendo para o Senhor. E Jesus continua, depois leia, que aqui nós não temos tempo, mas leia. Jesus disse também o contrário. Jesus disse: eu
tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu precisei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e vocês não cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês não me visitaram. E aí a pergunta de novo: quando, Senhor? Quando foi que a gente fez esse absurdo de não é, te acolher, te abençoar, visitar você? Jesus disse: quando vocês deixaram de fazer isso para um dos meus pequeninos. Então, veja só, não tem essa história apenas da gente servir a Deus invisível, verticalmente. A gente pode servir ao Senhor com orações, com adoração. Isso é servir ao Senhor. Isso é dar ao Senhor o nosso tempo, com os nossos jejuns, com a nossa consagração. Mas Deus não só quer isso, irmãos. Deus quer que a gente invista tempo em pessoas, que a gente visite pessoas nos hospitais. Você não precisa da nossa autorização para fazer isso, não. Você já está autorizado por Deus. Visite pessoas que estão enfermas, visite pessoas que estão carentes, acolha pessoas. Quando você vê uma pessoa desconhecida, por exemplo, no culto, que você fica meio... A pessoa que está visitando, ela se sente muitas vezes deslocada, ela se sente às vezes um peixe fora d'água, e você vai lá, bem-vindo, que bênção, olha, eu quero te dizer que você é precioso, que você é amado, e essa pessoa se sente bem, se sente acolhida na célula, no culto. Você está fazendo isso para o Senhor, fazendo para a pessoa, mas você está fazendo isso para o Senhor. Quando nós discipulamos, quando nós aconselhamos, quando nós sentamos com alguém para ouvi-lo, para orar por ele, até uma mensagem que nós enviamos, se nós estamos fazendo em nome de Jesus, nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? Então, Jesus, ele deixou isso claro aqui, e constantemente Jesus estava servindo as pessoas. Jesus estava viajando com os discípulos, Jesus estava com a multidão, Jesus estava ensinando, Jesus estava entrando nas casas, Jesus estava gastando tempo com pobres, necessitados, viúvas, órfãos, cegos, leprosos, paralíticos, gente que a sociedade não dava mais valor. O leproso era totalmente excluído, o leproso tinha que morar fora da cidade. Haviam cidades só de leprosos. E Jesus toca em leprosos, Jesus cura pessoas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofria há anos com aquela hemorragia. E uma mulher que tinha hemorragia, fluxo de sangue, não podia viver junto de outras pessoas. Ela era considerada imunda, impura. E Jesus acolhe aquela mulher. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos apenas querendo abraçar, acolher e abençoar os que são parecidos conosco, os que são limpos, cheirosos, ricos, bem vestidos. É muito fácil começar por aí. Eu lembro quando eu e Cristiano fomos começar o CCA, nós já tínhamos escolhido o tipo de pessoa que a gente iria começar a igreja. Mas o Senhor disse: não, vocês não vão começar com essas pessoas. Eu quero que vocês vão aos pobres, aos excluídos, aos marginalizados. Eu quero que vocês vão nos bairros pobres, nos bairros de periferia. E a primeira casa que se abriu foi uma casa muito simples. Não tinha nem praticamente onde a gente sentar. Uma casa infestada de demônios. A gente já disse isso aqui. Vidas que estavam ali precisando da palavra. E nós fomos lá. Mas o nosso coração orgulhoso, muitas vezes o nosso coração vaidoso, não, nós queremos doutores, nós queremos ricos, nós queremos, não que Deus não vai alcançar essas pessoas, tá? A gente crê que Deus vai alcançar empresários, ricos, doutores, médicos, advogados, juízes, mas é porque muitas vezes a gente só quer ministrar a essas pessoas, a gente não quer ministrar àqueles que são carentes, desprovidos, muitas vezes de recursos. Então, aqui Jesus está deixando claro que Ele investiu tempo com pessoas, e que nós precisamos fazer isso. Olha como Paulo
servia ao Senhor. Atos 20, vamos ler aí, Atos 20, 19 a 21 e depois 34 a 35. Olha o testemunho de Paulo. Ele servia ao Senhor servindo pessoas, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo está falando dele mesmo. Lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Líderes de células, vocês estão ministrando às pessoas, vocês estão entrando de casa em casa. Ontem eu estava lá na Coab 2, em uma célula, e o irmão perguntou: pastor, eu soube que vocês começaram aqui na Coab 2, que o senhor foi líder de célula aqui, junto com a pastora, e eu fui lá atrás, 2007, quando nós começamos o CCA, e durante 4, 5 anos, eu e Cristiane, fomos líderes de células. Estávamos nas casas, pregávamos publicamente no púlpito, dia de domingo, mas Paulo disse: eu preguei de casa em casa também. Eu estive lá onde as pessoas estão, entrando nas casas, entrando nas famílias. Verso 21, testificando também a judeus como a gregos, tanto a judeus como a gregos. Ou seja, ele não fazia distinção de pessoas, ele não tinha preconceito aqui. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 34 agora, ele diz: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim, olha aí, e aos que estavam comigo. Paulo, ele servia as pessoas, era um homem generoso. Paulo trabalhava, ele era fazedor de tendas, fazedor de barracas. E no verso 35, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo era um homem que servia a Deus, mas ele também servia as pessoas. Então esse é um trabalho nobre, porque o que é que o diabo quer colocar muitas vezes em nossa mente? Que pessoas são trabalhosas, que o ser humano não presta, é melhor ter um cachorro do que trabalhar com gente. Você já viu essa filosofia? Não, gente não presta, gente é traidora, gente é traíra, gente apunhala pelas costas, gente dá muito trabalho. Por que Satanás quer colocar esses sentimentos em nosso coração? Porque pessoas são preciosas para Deus, porque cada alma ou eternamente estará no céu, ou eternamente estará no inferno. Tem gente que é trabalhoso? Tem gente que é traíra? Tem gente que dá trabalho, que é problemático? Tem. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. Amém? Então, se depender de nós vamos ser pacientes, nós vamos investir, a menos que a pessoa realmente não queira de jeito nenhum. Mesmo assim, ela não pode nos impedir de orar por ela. Não é verdade? Oração, a pessoa não pode impedir. Ela pode fechar a porta da casa, não querer te receber, aí tudo bem, é um direito dela, e a gente vai respeitar. Mas nós podemos orar por esse ser humano. Nós podemos dar valor àquilo que Jesus deu valor. Porque Jesus não veio morrer por anjos, Jesus não veio morrer por baleias, Jesus não veio morrer pelo mico-leão dourado. Nada contra preservar o mico-leão dourado, as baleias, o rinoceronte branco, o urso panda, é lindo. Eu sou a favor, da proteção dos animais, não tenho problema. Mas também eu não sou eco-chato, nem eco-xiita, certo? Porque tem gente que também vai para outro extremo, Quem gosta de animal de estimação, ok, pode ter o seu bichinho. O meu único bicho de estimação que eu tive foi peixe ornamental,
Então, não tem o problema de quem quer ter o seu animalzinho de estimação, cuidar bem do bichinho. Sou contra maus tratos de animais. Quando eu vejo pessoas maltratando animais, me dá uma dor no coração, mas tudo no seu devido lugar. A coroa da criação se chama o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Santo Inácio, ele disse: o homem em plenitude é a glória de Deus. Então nós temos que valorizar pessoas, nós temos que amar pessoas, mesmo aquelas que muitas vezes nos dão trabalho, mas nós podemos orar e abençoá-las. Agora, vamos mais adiante. Segunda coisa que nós devemos investir, além do nosso tempo, é o nosso tesouro. Nosso tesouro são os recursos financeiros, os recursos materiais que o Senhor coloca em nossas mãos. Todo mundo aqui, em certa medida, tem recurso financeiro. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos temos. Todos temos. Abre o teu guarda-roupa que você vai ver os recursos que você tem. Abra a despensa que você vai ver os recursos que você tem. Olha a conta no banco, talvez você vai ver os recursos que você tem. Né? Abra a carteira, você vai ver os recursos que você tem. Alguns, não, pastor, nem tanto. Né? Essa semana eu estava brincando com a pastora Cléo. Eu abri minha carteira e joguei aqui, ó, o dinheiro do pastor. Era uma cédula de R$2. Eu digo, foi o que sobrou das férias, pastora. Está aqui na minha carteira. Às vezes a gente não tem o dinheiro físico, mas nós temos roupas, nós temos comida, né? Nós temos o coração que pode se abrir para receber alguém, recursos imateriais, que é o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho. Então, o que é o nosso tesouro? Tudo que Deus coloca em nossas mãos de material para nós administrarmos. Lembrando que também não somos donos de nada. Às vezes a gente acha, não, eu trabalhei, eu que suei, eu que ralei, eu sou dono do meu salário. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Quem te deu saúde para você trabalhar? Foi você que trabalhou, ok, tudo bem. Mas quem te deu saúde para você trabalhar? Outra coisa, quem te deu oxigênio para você respirar nessa manhã? Porque se Deus quisesse, hoje de manhã, é claro que Ele não vai fazer isso, porque Ele não é como o Deus muçulmano. Alá é um Deus meio instável, né? O Deus dos muçulmanos tem hora que Alá está com a pá virada e quer matar todo mundo. Nosso Deus não é assim não. Mas digamos que Deus, é uma imaginação só. Hoje Ele dissesse assim, não quero mais oxigênio no planeta Terra, vou tirar todo o oxigênio de lá. Você, com toda a beleza que você tem, morreria. Eu, com toda essa magnífica e esplendorosa, presença, morreria também. Por quê? Porque somos sustentados por Deus. Deus nos deu saúde, Deus nos deu oxigênio. Foi Deus quem abriu essa porta para você trabalhar. Amém? Foi Deus quem te deu essa oportunidade. Então, não tem essa história de que nós somos donos dos nossos recursos. Porque em última instância nós vamos ver que tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Então veja como Pedro e Paulo nos definem. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Assim, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Olha como Paulo nos chama. Despenseiros dos mistérios de Deus. Ele estava aqui falando, em primeiro lugar, aos ministros do Evangelho, aos pregadores, aos apóstolos. Em primeiro lugar aqui o texto é para essas pessoas. Mas isso daqui se aplica a todo crente. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é a palavra dispenseiro? Aqui. A palavra dispenseiro aqui é a palavra grega oikonomos, de onde vem a palavra econômico. A palavra econômico, economia, é essa palavra que Paulo diz. E o que é um oikonomos? Oikonomos é uma pessoa que cuida do que é dos outros, como se fosse seu.
Gente, eu tenho mais cuidado com o que é dos outros do que aquilo que é meu. Se eu pego um carro emprestado, meu Deus, eu fico assim: Senhor, tem misericórdia, não deixa que aconteça nada. Senhor, eu peço agora, se comigo o Senhor mandou 10 mil anjos, agora eu peço 100 mil, me acompanhando, me livrando. Por quê? Porque eu tenho cuidado do que é do outro. Tem gente que não. Tem gente que tem um espírito destruidor. O que é dos outros, acaba. Não tem cuidado nenhum. O que é seu, cuida muito bem. Tem que ser o contrário. Amém? Por isso que aquilo que a gente pede emprestado, a gente tem que devolver. Deus está falando com alguém aí? Aquilo que você encontra, a pastora Cristiane falou sobre isso. Você encontrou aqui uma caneta, você encontrou aqui um fone de ouvido, ou algo até mais caro, você não pode pegar, porque você é um bom administrador, não é seu, você vai devolver. Tem pessoas que perdem coisas aqui dentro da igreja, e somem, ninguém devolve, tem gente que leva para casa. Vamos olhar nas câmaras de segurança, meu Deus, que feio. Não precisamos disso. Não precisamos, por quê? Porque Paulo está dizendo que somos fiéis. Aos dispenseiros requer que sejam fiéis. Então fiéis também nas finanças que o Senhor coloca em nossas mãos. Pedro, em 1 Pedro 4,10, olha o que ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse texto de novo, no final dessa palavra. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então o mordomo recebe tesouros, recebe os recursos do seu senhor e os administra com toda eficiência, para que esses recursos sejam bem utilizados, porque ele sabe que haverá o dia da prestação de contas. Olhe, um dia nós vamos prestar contas do nosso tempo, e um dia nós vamos prestar conta dos nossos recursos materiais. A gente não vai viver do jeito que a gente quer. Todo ser humano passará pelo dia da prestação de contas. Nós prestaremos conta no tribunal de Cristo. O resto da humanidade prestará contas no juízo final. Mas haverá um dia de comparecer diante do juiz para a prestação de contas. Agora, eu quero ler com vocês em Deuteronômio 8. De onde vem a força para adquirir riquezas? Em Deuteronômio diz que Deus nos dá força. Deuteronômio 8, 7 a 10 e o 18. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar em uma boa terra. Aqui Deus estava falando da terra de Canaã. Uma terra de ribeiros de águas, fontes, mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides. Olha quanta coisa Deus estava dando ao povo de Israel. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Recursos minerais, recursos vegetais. Deus estava aqui dando abundância. Comerás e te fartarás. Olha o verso 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Agora vamos para o 18. Assim te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus é quem nos dá força. A palavra força aí é habilidade para adquirir riquezas. Então a inteligência, o conhecimento que o Senhor nos dá é para que a gente prospere. Eu não sou, queridos, teólogo da prosperidade, certo? Eu não defendo a teologia da prosperidade, mas eu defendo a prosperidade bíblica. Se nós formos bons mordomos, se nós formos tementes ao Senhor, se nós cumprirmos os princípios do Senhor
isso daqui vai se cumprir na nossa vida. Ele vai nos dar habilidade, força para nós adquirirmos bens materiais. Agora, para quê? Coloca aí as 4 razões que esse texto nos diz. Esse texto nos diz de 2, e eu vou falar das outras 2. Para que Deus coloca riquezas em nossas mãos? Primeiro, para suprir nossas necessidades. Esse é o primeiro motivo. Que Deus nos dá riquezas, Deus nos dá posses materiais, para que nossas necessidades sejam supridas. Para que a gente coma, para que a gente beba, para que a gente vista, para que a gente se locomova, para que a gente estude, para que nós criemos os nossos filhos, para que nós tenhamos saúde. Para isso Deus coloca recursos financeiros em nossas mãos, para nossas necessidades. Mas também aqui o texto diz que é para o nosso prazer. O dinheiro também pode ser usado para o nosso deleite. Não é pecado você viajar, não é pecado você comprar alguma coisa, né, só para o teu prazer. Tem coisas que a gente não precisa delas, mas a gente compra para o nosso deleite. Não é pecado, irmãos. Por exemplo, nós sobreviveríamos com um celular lanterninha. Sim ou não? Que só recebe e faz ligação. E alguns, né, eu brinco que o celular é pai de santo, só recebe. Não tem crédito, não faz ligação nenhuma, só recebe. Por que a gente quer um celular melhor? Para o nosso prazer. A verdade é essa. Para facilitar a nossa vida. Poderia ter um celular bem simples, e que só ele fazia ligação e recebia ligação, e no máximo uma luzinha que acendia para clarear. Pronto. Mas por que nós queremos algo mais tecnológico? Para o nosso prazer, para o nosso deleite. Tem pecado nisso? Não, tem não. Tem pecado quando as coisas estão invertidas. Quando isso se torna o centro da nossa vida. Quando nós negligenciamos, porque tem pessoas que negligenciam as necessidades para as vaidades. Aí tem problema. Tem gente que não tem o que comer, mas tem um iPhone 11 Pro. Aí está errado. Isso está errado. Mas não é pecado ter um iPhone 11 Pro. Entendem? Agora, quais são os outros 2 motivos, os últimos aqui, que eu vou falar sobre eles? Por quê? Porque esses 2 de cima a gente não tem dificuldade de compreender, a gente não tem dificuldade de praticar, não é? Porque é para nós mesmos. Então eu não preciso pregar aqui sobre suprimento das nossas necessidades e o nosso deleite. Mas eu vou falar sobre o sustento da obra de Deus e o sustento de pobres e necessitados. Isso a gente precisa aprender. Então, quando eu falo de investir, queridos, o nosso tesouro, quando eu falo de investir os nossos recursos, não é para você colocar, aqui eu não estou falando de você investir em você mesmo, porque investir em você mesmo, investir em mim mesmo, a gente já faz. Mas eu estou falando aqui de investirmos na obra de Deus e investirmos em pessoas que precisam. Vamos ler aqui um texto que fala de mulheres que sustentavam Jesus. Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Então nós temos aqui o quê? Mulheres, algumas de alta posição na sociedade. Tem aqui uma mulher chamada Joana, mulher de Cusa, e ela era mulher do procurador de Herodes. Então era uma mulher de alta posição. E essas mulheres, com os seus bens, com os seus tesouros, sustentavam Jesus e os apóstolos nas viagens. Porque eles precisavam de comer, eles precisavam de algum lugar para dormir. E essas mulheres serviam o Senhor. Outra coisa, eu só escolhi textos do Novo Testamento, já sabendo muitas vezes que as pessoas ficam, mas isso é do Antigo Testamento. A partir de agora, os textos que eu vou citar
aqui de investir nossos recursos na obra de Deus e com os pobres e necessitados é só texto do Novo Testamento, ok? Só os exemplos que eu vou dar de pobre e necessitado que eu vou pegar do Antigo, mas os próximos textos agora, eu quero que no Novo Testamento nós entendamos que Deus colocou recursos em nossas mãos para nós sustentarmos a obra de Deus. Então, primeiro nós temos aqui esse exemplo, né, de mulheres sustentando Jesus. Agora vamos para Mateus 10, de 9 a 10. Jesus está enviando os apóstolos pela primeira vez. Sabe o que Jesus diz? Não levem nada. Não levem bolsa, não levem alforge, não levem nada. Eu quero que vocês dependam da generosidade das pessoas que vão recebê-los. Que coisa! Vamos ler. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Eu quero que vocês dependam. Então precisava humildade da parte dos enviados. Eu quero que vocês dependam da generosidade das pessoas. Mas Jesus também estava estimulando o que aqui? Que as pessoas que recebessem os apóstolos em suas casas fossem hospitaleiros, fossem generosos e abençoassem eles com hospedagem e com comida. Aqui Jesus diz: digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus está pegando um texto lá do Antigo Testamento de Deuteronômio. Então olha para mim, os apóstolos aqui foram os primeiros enviados. Esse texto aqui é o primeiro envio. Ao longo da história da igreja, outros e outras têm sido enviados para pregar o Evangelho. Queridos, o compromisso de cada um aqui, o meu compromisso tem que ser com a obra de Deus, para o sustento da obra de Deus. Se mulheres sustentaram Jesus, por quê? Porque Jesus precisava se dedicar ao ministério. Jesus precisava se preocupar com a pregação, com o ensino, com curas, com milagres. Enquanto Jesus se preocupava com isso, mulheres abençoavam ele. Agora nós temos o primeiro envio. Enquanto os apóstolos se preocupavam em pregar o Evangelho, pessoas davam suporte financeiro. E continua sendo assim. Por que é necessário que você sustente a obra de Deus com seus dízimos e ofertas? Porque tem pessoas que estão dedicadas a fazer isso. Tem pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas, mas elas se dedicaram à pregação do Evangelho, ao ensino, às coisas de Deus. Então aqui está dizendo que digno é o trabalhador do seu salário. Agora veja o que Paulo diz aos Coríntios. Vamos ler aqui 1 Coríntios 9, de 7 a 11, 13 e 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? A resposta é ninguém. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Um governo banca os soldados para a guerra. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? A resposta aqui é retórica, né? É uma pergunta que a resposta já é tida. Não, ninguém. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ninguém. Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também, veja essa frase de Paulo: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Hoje no CCA nós temos pastores de tempo integral e nós temos pastores de tempo parcial. Nós também temos pessoas que trabalham aqui durante a semana para que a igreja, instituição, jurídica, funcione. Nós entendemos que o sustento, tanto dos obreiros, quanto das pessoas que trabalham, para que a igreja, como pessoa jurídica, caminhe, esse sustento tem que vir do nosso bolso. É o que Paulo está dizendo aqui. Os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. O sustento, queridos, deve sair dos próprios crentes. Veja o que ele disse a Timóteo agora. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. A palavra honorário aqui é a palavra salário. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. De novo é repetido por Paulo a frase de Jesus. Então, encerrando essa parte, Deus coloca recursos em nossas mãos, em primeiro lugar, para sustentarmos a obra dEle. O sustento da obra de Deus ao longo da história. Isso não é criação de igreja nenhuma, de pastor nenhum. Ao longo da história, desde que a igreja é a igreja, quem tem sustentado a igreja financeiramente são os crentes daquela época. Então hoje, queridos, quem sustenta o CCA somos nós. Nossos dízimos e ofertas é o nosso tesouro, parte do nosso tesouro que está sendo aplicado no sustento da obra de Deus. E eu vou finalizar aqui com abençoar pobres e necessitados, tá? Por conta do tempo, eu vou deixar o último, que é talentos, para o mês de março, tá bom? Eu vou ser sensato aqui, eu sei que por conta da ceia, o tempo se prolongou um pouco, então eu quero terminar com o Salmo 112, que fala sobre o homem justo, que teme ao Senhor, e esse homem, ele é próspero para abençoar os pobres. Pobreza sempre existiu. Desde a queda, pobreza existe na história da humanidade, por diversas razões. Governos injustos, ganância, cobiça, escravidão, preguiça, má administração, catástrofes naturais, tudo isso faz com que a pobreza venha. Mas Deus, lá na lei de Moisés, Ele instituiu leis para guardar os pobres e necessitados. Órfãos e viúvas estavam sempre na mira do cuidado de Deus. Então Deus, Ele não deixou os pobres e necessitados desamparados. Deus coloca leis para a colheita, Deus coloca leis para a devolução de terras no jubileu, Deus coloca leis para a escravidão, tudo isso na tentativa de diminuir, de erradicar a miséria e a pobreza. E uma das formas de nós fazermos isso é como? Abençoando pobres e necessitados com os recursos que nós temos. Ah, pastor, mas eu não vou resolver o problema do governo. É verdade. A parte que é do governo, a gente sabe que no Brasil existe uma pobreza que ela é conjuntural, ela é estrutural. É uma pobreza que vem de séculos. Séculos de injustiça, de opressão e tudo mais. Mas também de uma cultura errada que o brasileiro herdou. Que a gente tem que ficar dependendo sempre de dinheiro dos outros. Um paternalismo extremo, onde as pessoas não querem trabalhar porque elas vão receber uma esmola. Então isso é entranhado na nação. Mas nós podemos abençoar pobres e necessitados, que são verdadeiramente pobres e necessitados. Olha o que diz o Salmo 112, nós já estamos encaminhando aqui para terminar. Verso 3 do Salmo 112, falando do justo: na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E o verso 9 diz que esse justo dá aos pobres, dá
aos pobres, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Nós temos na Bíblia também o exemplo de um homem muito rico chamado Jó. E Jó, falando dele mesmo, ele nos dá uma amostra aqui do que ele fazia com suas riquezas. Jó 29, versos 12 a 16. Olha o que Jó diz dele mesmo. Claro que tem uma pitadinha aqui de auto-justificação, tá? Jó estava aqui querendo se justificar diante de seus amigos. Mas ele diz a verdade dele mesmo. Eu livrava os pobres que clamavam. Olha o que Jó fazia. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como de manto, e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o aleijado. Dos necessitados eu era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava. Esse é Jó. Jó era um homem justo, íntegro diante de Deus, mas ele também se preocupava com a causa dos pobres, necessitados, viúvas, órfãos e até dos desconhecidos. Então eu quero terminar aqui, lendo Provérbios 31. Há uma exortação aqui para o rei Lemuel. Nós vamos terminar com esse texto, para a gente orar. Uma exortação para que Lemuel fizesse justiça aos pobres e necessitados. O coração de Deus é um coração justo. Então, quando Deus vê alguém passando fome, passando necessidade, quando Deus vê alguém sofrendo, eu quero te dizer, o coração de Deus clama por justiça, mas essa justiça virá através de nós. Através de nós. Nós temos que abrir o nosso guarda-roupa, nós temos que abrir a nossa despensa, nós temos que abrir a nossa carteira, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir a nossa casa. Alguém estava nos falando esses dias sobre adoção, e é verdade, os crentes precisam ter a cultura de adoção, especialmente os brasileiros. Nós não temos muito essa cultura de adotar uma criança. Aqui está dizendo sobre órfãos, não é colocar em orfanatos, acolhê-los, viúvas, verdadeiramente viúvas, os líderes que estão aqui, supervisores que estão aqui, nós precisamos saber quem na célula está precisando de cuidado, quem na célula está precisando de alimento, quem na célula está precisando de remédio. Isso não pode ser fazer uma vista grossa e negligenciarmos, porque Deus diz assim em Provérbios 31, e nós estamos encerrando, tá? Fique em pé para a gente ler, para fazer de conta já que a gente vai encerrar. Provérbios 31, 8 e 9. É o Senhor dizendo para mim e para você: abre a boca a favor do mudo. Quem é o mudo aqui? É o que tem deficiência na fala? Não. São pessoas que não têm voz na nossa sociedade. Quem é que não tem voz na nossa sociedade? Pobres, necessitados e miseráveis. Essas pessoas não têm voz. Elas não têm acesso aos poderosos, aos políticos. Elas não têm acesso. O político vai lá de 4 em 4 anos, asfalta a rua dela, ela já fica feliz da vida, e o asfalto daqui a 1 ano se acaba. Mas ela não tem voz. Então a Bíblia está dizendo: abre a tua boca a favor do mudo. Depois ele diz: pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então Deus coloca recursos em nossas mãos, irmãos, para 2 coisas, para 4, mas as 2 que é relativa a nós eu não vou falar, tá? Porque isso a gente já faz. Mas para 2 coisas. Uma para o sustento da obra de Deus. Lemos aqui: os que vivem da pregação do Evangelho devem ser sustentados pelas pessoas que são abençoadas com a pregação do Evangelho. Então, sustento da obra de Deus, sustento dos pastores, sustento dos obreiros, é tarefa da igreja. Manutenção
da estrutura física é responsabilidade dos crentes. Nós não vamos ter que pedir oferta nos Estados Unidos. Já passou o tempo, irmãos, disso, que a igreja brasileira tinha que ficar recebendo oferta americana. Agora já está no nosso bolso. Nós é que temos que abrir a nossa mão e entender que o sustento da obra de Deus está claro aqui por Paulo, definido por Jesus. Mas em segundo lugar, Deus nos deu recursos para abençoar pobres e necessitados. Nós não podemos fazer vista grossa, irmãos, porque é pecado diante de Deus. Alguém que está passando fome e a gente se nega a dar comida, isso é pecado diante de Deus. Alguém que tem só uma roupa enquanto a gente tem 10, 15, 30 sapatos, e alguém descalço, isso é pecado diante de Deus. O fraco, o desamparado, a viúva, o órfão, o doente tem que ser visitado. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo para o Senhor. Então eu quero orar, encerrando, né? Me perdoem, eu sei que ficou um pouco extenso a palavra, mas eu vou deixar a última parte aqui sobre talento, porque a gente vai pegar a parábola dos talentos de Mateus 25. Então, no primeiro domingo de março, a gente vai só se dedicar a talentos, habilidades que o Senhor nos deu. Amém? Então levanta comigo tua mão e diga: Senhor, o meu tempo não é meu, eu sou administrador. O meu tesouro não é meu, eu sou apenas administrador. E eu quero te honrar com o meu tempo e com o meu tesouro. Eu quero, Senhor, te imitar. Tu és o meu pai, eu sou teu filho, e eu quero ser um filho que imita o pai. Como o Senhor foi generoso ao investir tempo e o tesouro maior que o Senhor tinha, eu também quero ser um filho assim. Que o Senhor me ajude a ter tempo contigo, tempo com as pessoas. Que o Senhor me ajude a investir na sua obra, no sustento da sua obra, dos obreiros dessa casa onde eu congrego. Coloque compromisso em meu coração com o sustento da tua obra e também para abençoar pobres e necessitados, ser a voz daquele que não tem voz. Senhor, me ajude a me posicionar hoje em meu bairro, nos meus vizinhos, onde a célula está, nos bairros pobres dessa cidade, na periferia esquecida pelos políticos, pelos ricos, onde ninguém quer ir. Senhor, eu quero ser a voz do Senhor para essas pessoas. A viúva, o enfermo, o pobre, o órfão, o desamparado, vai encontrar em mim uma voz que clama por justiça e que faz justiça. Me ajude a abrir meu guarda-roupa, minha sapateira, minha despensa, minha carteira, minha casa, meu coração. Eu quero abrir para acolher, para abençoar, em nome de Jesus. Senhor, que não sejam meras palavras repetidas aqui nesse lugar, mas eu oro para que essas palavras sejam tomadas agora pelo Senhor, e o Senhor nos ajude a praticá-las, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã.